mostrando aqui que esses fundamentos que estamos me ensinando aqui, irmãos, se o cristão não aprender a conhecer e a viver os fundamentos do reino, ele sempre vai ter problema na vida. Porque esses fundamentos fazem parte da nossa vida espiritual. Não tem como você fugir de jeito nenhum. Então tem que atender. Nós fomos chamados por Deus para governar aqui na terra. Nós somos homens e mulheres de governo. Então temos que entender que precisamos viver essa realidade na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, ainda estamos aí trabalhando fortemente para mandar essas apostilas para vocês, porque quando essas apostilas bater na mão de vocês só de cada uma, vocês vão ter pelo menos uns 6 meses de estudo aí nas igrejas. Vai ser muito forte mesmo. Cada uma. Já estou devendo, já estamos no quarto fundamento, foi unidade, honra, autoridade, já estamos no quarto, governo. Então eu estou devendo 4 apostilas para vocês, mas vou entregá-las todas em nome do Senhor Jesus. Não é fácil não, e cada apostila, irmão, é uma apostila grande, com 100 e poucas páginas cada uma. Então é coisa grande, coisa forte. Mas vão receber, todos vocês vão receber em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, temos algumas pessoas já aí. Hoje é o número 4 que eu falei, né? É o já quarto, né? Governo de Jacó. Jacó, e depois vamos terminar aquele negócio que falamos aqui de Isaac, de Esaú e Jacó quando nasceram, e depois falar do governo de Jacó e principalmente de José, que é que vem depois dele, né? Graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Cadê o de Jacó aqui? Onde é que está? Eita, muita coisa aqui para a gente ministrar. Amém. Glória a Deus por isso. Pastora Raquel chegando também. Shalom. Sirineu chegando também em Taubaté. Graças a Deus. Aleluia. Paz do Senhor, Sirineu. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Ah, tá aqui. Detalhes. Marca aqui. 3, página 3. Não, tá bom. Vou deixar aqui. Aleluia! Graças a Deus. O Senhor não tira da página não para não. Tá? Deixa eu botar para cá, para melhorar aqui o ambiente. Deixar tudo certinho. Raquel Ventura, Irajá conectado. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Fundamento de governo. A igreja governando. Bendito seja o nome poderoso do Senhor. Aleluia. Fernando Duarte, pastor Wilson Campos, Pai do Senhor. Cadê o Cláudio que não entrou ainda? Cláudio, Silvia. Coração aberto para receber a palavra. Amém. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Ih, tá entrando gente. Agora começou a entrar. Vai chegando assim, ó, falta só 2 minutinhos, hein? 2 minutinhos, a gente ora e entra. Mais uma vez eu vou prometer falar menos hoje para andar mais depressa. Vou só prometer, não vou garantir. Pedir a Deus a unção do Espírito Santo, pedir a Deus o conhecimento, a revelação, e pedir para Ele colocar aqui na nossa boca somente aquilo que realmente edifica e transforma e nos abençoa em nome do Senhor Jesus. Ó o Cláudio chegando aí, ó. Silvio e Cláudio, IAEP Tijuca, não está aqui não. Tijuca, graças a Deus chegou, amém, aleluia. Miriam Carvalho, lá de Bangu, pastora Miriam Carvalho, minha querida irmã, lá em Bangu, nos assistindo também. Ó, agora só falta 45 segundos e vamos orar. Graças a Deus. Bendito seja o nome poderoso do Senhor. Esse aqui vai começar no capítulo Abraão. É aqui, ó. Começa aqui. Gênesis capítulo 35. 35. Nossa, por que eu botei 32? Botei 32 por um motivo simples. Ah, tá aqui, já entendi. Graças a Deus, irmãos. Eu falei 45 segundos, falta 10 segundos.
5 segundos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós oramos a Ti agora, meu Pai. Nós Te louvamos de todo o nosso coração, pedimos a Tua bênção poderosa, Senhor, para que nesta tarde a Tua misericórdia nos alcance, Pai amado, o Teu amor nos alcance, e nós possamos ministrar a Tua palavra segundo aquilo que Teu Espírito Santo colocar em nossos corações. Deposita em nós, Pai amado, esta palavra poderosa para que os irmãos sejam abençoados. As barreiras tecnológicas não possam impedir que a bênção chegue a lugar nenhum e Teu Espírito Santo possa operar poderosamente na vida de cada um deles. Senhor, certamente que daremos a Ti toda a honra e toda a glória dessa transmissão. Pedimos, ó Pai amado, que Tu possa nos conceder uma unção especial, conceder revelação, entendimento da Tua palavra e até coisas ocultas que não sabemos, nos revela, Pai amado, para ministrar segundo a Tua vontade. Nós abençoamos todos os nossos ouvintes e assistentes nesta hora, Pai querido, para que eles sejam abençoados, ó Pai querido, e tenham realmente o toque, a presença do Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, irmão. Miriam Farjão também chegando aí, firme e forte. Aleluia. Deus te abençoe, Miriam. Abençoe Samuel também. Amen. Glory to God. God bless you all. E a Miriam está firme lá, estudando o hebraico lá. Bateu um papo comigo esse dia falando sobre a expressão dali de Jesus Cristo na cruz do Calvário, muito forte mesmo, né? Porque as pessoas sempre costumam repetir o que está escrito na nossa tradução, né? Eli, Eli, lama sabachthani. E não foi isso que Jesus falou. Ele disse, Eli, Eli, lama azavtani. Azavtani, não é lama sabachthani, é azavatani. Azavtani, que é uma expressão diferente. Expressão diferente de desamparaste, aquela sabachthani, e me abandonaste. Então tem que examinar bem a diferença, porque o Senhor disse, e Ele garante, Ele fala, que Ele nunca desampara ninguém. Então a expressão está incorreta na nossa tradução, e a Miriam lá, que estuda hebraico, né, fala hebraico bem, então já nos corrigiu aí, assim, realmente é azavtani, e não lama sabachthani. Mas isso aí a gente vai qualquer dia falar sobre isso em nome de Jesus. Amém? Bem, irmãos, depois do governo de Abraão, Well, my brothers, after Abraham's government, aí nasceu seu filho Isaac. then there's born his son Isaac. Naquela confusão do nascimento de Isaac, On Isaac's birth, there was a confusion. Sara dá a sugestão de ter um filho com a escrava. Sarah suggests that Abraham have a son with his maid. A escrava chamada Agar. The maid was called Agar. E aí começa um problema. Then becomes a problem, Porque o abençoado, because the one who was blessed, prometido, the one who was promised, era Isaac. was Isaac. E de repente, por influência da mulher, And then suddenly, for the woman's influence, então ele vai e se relaciona com a escrava. then Abraham had relationships with the maid Antes da chegada de seu filho Isaac. before Isaac is born. E aí a escrava engravida e nasce um filho, And then the maid gives birth to a child que foi dado o nome de Ismael. who was called Ismael. E depois de certo tempo, And then after a few time, nasce Isaac. then Isaac is born. Abraão já estava com 100 anos de idade Abraham was 100 years old quando Isaac nasceu. when Isaac was born. Ismael já era um garotinho. Ismael was already a little boy. E aí a situação de governo é a seguinte. And then the government situation was, Abraão, ele tinha que passar o governo para Isaac, Abraham should pass the government to Isaac, como de fato aconteceu. just like it happened. Mas aí já tem um fator perturbador, But then there was a disturbing factor, porque Ismael era seu irmão. because Ismael was his brother. A questão toda é que Deus disse que era filho da escrava. The matter is that he was the son of the maid. Quem assumiria o governo era o filho da livre, Who would govern was the son of the woman who was free, e não filho da escrava. and not the son of the slave. Porque, irmãos, escravos não governam. Because slaves don't govern. Escravos são governados. Slaves are governed by others. O filho da livre é que governava o filho do escravo. Da escrava. The child of the free woman should govern and open the child of the slave. E nós precisamos entender bem essa parte. And we must understand well this part. Mas precisamos entender de tal forma But we need to understand really well
que você vai entender nos dias de hoje so you can understand that nowadays, porque certas pessoas why certain people que deveriam governar that should govern estão sendo governados. are being governed by others. Porque na sua cabeça, Because in their head, a mentalidade, their mentality, o pensamento, their thinking, o foco deles their focus, é uma mentalidade de escravo. it's a slave mentality. E escravos não governam. And slaves don't govern. Quando existe uma mentalidade escrava na cabeça, When you have a slave mindset on your head, não existe lugar para mentalidade de governo. there's no space for governed mentality. Quem governa são os livres. The one who govern are the one who are free. Quando a Bíblia diz, conhecereis a verdade, When the Bible mentions, know the truth, e a verdade vos libertará. and the truth will set you free. Essa expressão não se refere a demônios. This expression is not referring to demons. Não se refere a possessão demoníaca. It's not referring to demonic possession. Se refere às fortalezas mentais It's referring to the mind, to the mental fortness. que escravizam o homem. Is referring to the mindless fortress that slave the man. E você vai reconhecer isso perfeitamente And you will recognize it well no convívio da igreja, when in the church, quando você percebe um cristão when you notice a Christian sempre com palavras negativas. always with negative words. Eu não tenho, I don't have it. eu não posso, I cannot. eu não sou ninguém, I am no one. eu não sou nada. I'm not nothing. Quem sou eu? Who am I? Eu sou I am pequenininho, tiny. eu sou pobre, I'm poor. eu sou filho de pais pobres, My parents are poor. eu não tenho nada na I don't vida, have anything in life. eu sou um zero à esquerda. I am a zero. Conversa de escravo. It's a slave talking. Isso é conversa de escravo. This is a slave talking. Porque escravo realmente não tem nada. Because slaves really don't have anything. Mas o filho é diferente. But the child who is free, O filho é dono de tudo. the son who is free, he owns Se everything. o pai é dono de tudo, If his father owns everything, o filho também é dono de tudo. then he owns everything also. E a Bíblia diz And the Bible says que o nosso Pai Celestial our heavenly Father é o dono do ouro e da prata. is the owner of gold and silver. Ora, quem é filho de um Deus que é dono do ouro e da prata, The ones who are sons of a God that is owner of the gold and the silver não é um filho miserável, is not a miserable son. não é um filho It's escravo, not a son that is a slave. mas a mentalidade But the mindset que desenvolve that they're developed, é a mentalidade de escravo. it's a slave mindset. Então, por isso ele não tem iniciativa, That's why they don't have não tem atitude, action, they don't have attitude, não procura crescer, they don't search to grow, não procura avançar they don't search to go forward, e procura sempre viver and they always search to live na dependência de terceiros. depending of others. Eles deveriam tomar a atitude They should have an de attitude filho de Deus, of a child of de God, filhos da livre, of a child of a free e one, dizer para ele mesmo: and tell themselves, eu tenho a unção de governo, I have a government anointing. eu tenho a chamada para governar, I was called to govern, então eu vou so governar. I will govern. Tem que mudar a sua atitude, They gotta change their mindset, porque senão sempre será um escravo because if they don't change, they will always be a slave. e sempre será governado pelos outros. They'll always be governed by others. A mentalidade é tudo na The vida. mindset is everything. Imagine que certas pessoas da Bíblia You can imagine that certain people on the Bible, tinham uma mentalidade pequena também. they also had a tiny mindset. Quando Moisés foi When chamado, Moses was called, ele argumentou com o Senhor: he argued, he talked to God. eu não posso ir, I cannot go. eu não sei falar direito, I don't know how to speak well. eu tenho I problemas, have problems. eu não vou conseguir, I cannot. eu não vou ter sucesso. I cannot succeed. E Faraó é muito grande. The king of Egypt is very big. Faraó ele manda em todo o Egito. The Pharaoh king, he owns everything. He owns the whole Egypt. Ele é um grande líder do He's a Egito. great leader of E Egypt. quem sou eu? And who am I? Um criador de ovelhas, I'm a sheep pastor. um cuidador de rebanho de I ovelhas. take care of sheep. Então o Senhor teve que conversar muito So com the Lord ele. had to talk to him. E olha, Deus podia ter feito um milagre batendo na cabeça dele. And God could make the miracles just touching his head. Mas para processar uma libertação dessa, But to set him free of this mentality, só conversando. only talking. E num momento desse, And on that moment, Deus não quer apenas fazer um milagre qualquer. God don't want just to make the miracle. O Senhor precisa libertar. God needs to set free. E liberta com o poder da palavra. And he set free with the power of the word. Porque Paulo foi muito sábio quando disse Paul was very wise when he said, que essas fortalezas que nós temos na those cabeça fortresses that we have on head, só são destruídas pela they palavra. can only be destroyed
destroyed by the word. Quanto mais você ama a palavra, The more you love the word, quanto mais você estuda a the palavra, more you study the word, quanto mais você se interessa na the palavra more de you get Deus, interested in the word, mais liberto você the será. more free you will get. Porque a palavra produz libertação. Because the word makes you free. Então Deus levou muito tempo conversando com So God spent Moisés. a lot of time with Moses, talking to him. Não, Moisés, você vai No, conseguir. Moses, you can do it. Você é capaz, You are Moisés. able to do it. Eu confio em você. I trust you. E Moisés dizia, não. And Moses keeps E saying, não. no, Não no, vou. I cannot Não, go. você pode ir que eu vou No, contigo. Moses, you can go, I'm going with you. E Deus teve que usar muitos And argumentos God had to use a lot of reasons, of arguments with him para convencê-lo to aí. convince him E assim mesmo, and them himself. ele pediu que alguém fosse com ele. And even though Moses asked God to someone go with him, E o Senhor disse, tá bem, mandarei Arão com você. and Lord said, okay, I'll send Aaron with you. O teu irmão vai Your contigo. brother will go with you. Quando precisar falar, ele fala. When you have to talk, he will talk. Mas você é capaz. But you're able. Imagine, até Moisés Even Moses achou que não podia. thought he couldn't do it. Tinha mentalidade ainda, He sabe de also quê? had a mentality. Ele tinha mentalidade de empregado do seu sogro. He had a mentality of maid, of worker of his father-in-law. A mentalidade de Moisés é que ele só sabia cuidar de ovelhas. The Moses had a mentality that he only could take care of sheep, Levar a ovelha para o pasto, take sheep to the lands, dar água para as give water ovelhas, to them, tirar o leite das ovelhas, take milk off them, tirar a lã das ovelhas, take the a cobertura das their ovelhas. covering. Ele pensava isso. That's what he thought. 40 anos 40 fazendo a mesma years coisa. doing the same thing. 40 anos, 40 irmão. years, my brother. Mas espera aí. Wait a second. E os primeiros 40 anos da vida dele? And the first 40 years of his life, Ele foi criado junto com o faraó. he was raised with the king. Ele foi criado no Egito. He was raised in Egypt. Ele teve a instrução que o filho de faraó também He teve. had the instructions that the son of Pharaoh Ou seja, also had. Moisés estudou bastante. Moses studied a lot. Moisés não era um escravo no Egito. Moses was not a slave in Ele Egypt. tinha uma boa vida. He had a good life. Ele foi criado pela filha de He faraó. was raised by the daughter of the king. Então ele e o faraó eram bem conhecidos. So him and the Pharaoh they were close to each Eram other. praticamente irmãos. They were practically twins. Então They're practically brothers. Ele teve muita cultura, So he had a lot of culture, muito a lot conhecimento. of knowledge. Mas eu estou falando aqui, irmãos, But I'm talking here de about mentalidade. the mentality. Eu quero explicar uma coisa para I want to você. explain you something. A mentalidade domina a nossa mente. The mentality it dominates our mind. Você pode ter feito nível superior. You might have studied in a college. Você pode ser um You doutor. might be a doctor. Você pode ter feito pós-graduação, You can make after your college you can Pode study ter- also feito mestrado. the degree. You can make Você- a lot of things. Você pode ter feito doutorado. You can make a degree also. Você pode ser uma pessoa muito You culta, might be a well-instructed person, extremamente culta, extremely e, instructed, e ainda assim não ter mentalidade de and governo. even though do not have a government mentality, Porque é a mentalidade que vai dominar você. because the mentality is the one who's governing you. A sua inteligência é grande, Your intelligence might be good, mas você pode ser dominado but you can be dominated pela by mentalidade, the mentality, uma mentalidade de escravo. the slave mentality. Então tudo aquilo que Moisés aprendeu So everything Moses learned nos primeiros 40 anos de on vida, the first 40 years of his life, o segundo ciclo de 40 anos, the second phase of the 40 years, tomando conta de ovelha, taking care of sheep, fez com que a mentalidade dele mudasse. make his mentality change. Então, a partir daí, Then after though, a mentalidade de uma pessoa culta no Egito the mentality of a cute person on Egypt foi deixada de lado was left behind. e entrou a mentalidade de criador de And ovelhas. entered the mentality of the pastor of lambs. O homem que teve estudo para se tornar um faraó The man who was instructed to become a king, aceitou o fato de ser criador de he ovelhas, accepted the fact of being a pastor of lambs, de tomar conta de of ovelhas. taking care of sheep. Olha que coisa Look impressionante. what an interesting thing. Então agora viria a terceira fase de 40 anos dele. Now there was a second phase of 40 years in his life. Moisés viveu 120 anos. Moses lived 120 years. Primeira parte da vida The dele, first part of his life, mentalidade para ser faraó. mentality to be a king. Mas de repente um problema que aconteceu Because suddenly a problem happened. o conduz para o deserto. It takes him to the desert. E no deserto ele encontra outras And in pessoas the desert he met a lot of persons. que durante o seu relacionamento com eles, That during the relationship with them, a sua mentalidade é afetada his mentality is affected. e ele então aceita ser criador de ovelhas. Then he accepts being a pastor of lambs. E durante 40 anos se acomodou. And during 40 years, he accepted this. O problema Got é used to it. que Deus tinha um propósito
propósito com The ele. problem is that God had not a purpose for him. Então, 40 anos depois, So 40 years after, ninguém poderia mudar a mentalidade no dele. one could change his mentality. Ninguém mudaria a mentalidade dele No one could change his mentality. se não fosse o próprio Senhor. Anyone but God. Então o Senhor veio pessoalmente. So God came personally. Moisés, vamos ter uma conversa. Moses, let's have a talk. Eu preciso libertar você, I gotta set you free porque eu tenho uma grande obra com because você. I have a big work in your life. Eu tenho uma obra que você nem I imagina. have a huge purpose on you. É grande It's demais. very huge. O mundo inteiro vai falar dessa The obra. whole world gonna talk about it. Você vai ficar muito You're conhecido. going to be very famous. Quem é que te conhece aí, Moisés? Who knows you now, Moses? Você está 40 anos aqui no You're deserto, 40 years in the desert, tomando conta de ovelha. taking care of sheep. Eu não chamei você para isso. I didn't call you for this. Minha obra contigo é My maior. work with you is bigger. Você toma conta de You ovelhas. take care of sheep. Eu te chamei para governar I pessoas. called you to govern people. Eu te chamei para governar meu povo. I called you to govern my people. Eu te chamei para liderar meu povo. I called you to lead my people. Irmãos, quando a gente vê a história de Moisés, My brothers, when we see Moses' story, a gente vê hoje muitos líderes we can evangélicos, see a lot of gospel leaders, muitos líderes religiosos of a lot of religious leaders que continuam com a mentalidade pequena that keep the tiny mentality, e não conseguem ter uma mentalidade and they cannot have a mentality de que Deus quer usá-lo em grande nível. that God want to use them in a Numa huge outra level, dimensão. in another dimension. E por isso ele vai ficando ali. That's why they keep staying there. Ele aceita They aquilo. accepted this. A mentalidade domina The ele. mentality dominates them. Então Deus teve que alterar a mentalidade de That's Moisés why God had to change Moses' mentality para que ele aceitasse a tarefa. so he could accept the task. Então, de repente, você vê aquele homem que cuidava de ovelhas So suddenly you see this man that was used to take care of sheep, conduzindo 3,5 milhões de pessoas. leading 3 million people. Quando Moisés morreu, When Moses died, aí Josué deveria substituí-lo. then Joshua should replace him. E Josué passou 40 anos com Moisés. And Joshua spent 40 years with Moses. Ou seja, Moisés influenciou That Josué. is, Moses influenced Joshua. Josué era corajoso. Joshua was brave. Ele tinha uma visão He fabulosa. had a fabulous vision. Ele conhecia as coisas. He knew the things. Ele conhecia o deserto. He knew desert. Mas quando Moisés morreu, When Moses ele died, tremeu he was trembling. e não aceitou a morte de And he Moisés. didn't accept Moses' E o Senhor death. disse, é você agora, And now Josué. God said, now it's you, Joshua. A mentalidade dele fracassou. His mentality was failing. Quem sou eu? Who am I? Eu não sou nada. I am nothing. Não sou ninguém. I am no one. Não posso fazer I isso. cannot do it. Isso é tarefa para Moisés. This is a task for Moses. Não é para mim. It's not for me. E mais uma vez, And one more time, o Senhor teve que falar com ele pessoalmente. God had to talk to him. Eu sou contigo. I am with you. Eu estarei I'll contigo. be with Eu you. te tomo pela tua mão. I take you by the Eu hand. vou te conduzir. I'll lead you. Não vou te I will abandonar. not leave Eu you. vou te levar. I'll take care of you. Aprenda isso. Learn this. Eu chamei você I called you para continuar to o continue governo de the Moisés. government of Moses. Você agora está com essas 3,5 milhões de pessoas Now na you mão have these 3.5 million people in your para hands introduzir na terra. to put them on the land. Olha que dificuldade que ele Look teve. what a né? difficulty that he had. Então, o Senhor sempre vai tratar So Lord, we always treat de mudar a to mentalidade change the mentality de escravo of slave para a mentalidade de to a governo. government mentality. Então, você que é líder, So you that is a leader, você que é um pastor, you that is a pastor, profeta, a apóstolo, prophet or apostle, mestre, a evangelista, master or evangelist, ou qualquer outro cargo de liderança que você or tenha. any kind of leader that you are, Deus tem um propósito com você, God has a purpose on your life. mas ele jamais poderá cumprir o propósito But he can never accomplish it enquanto a sua mentalidade while your mentality for a mentalidade de escravo. be a slave mentality. Você precisa alterar, You gotta change, se libertar set you e free, dizer, Senhor, and say, a Lord, minha mentalidade my agora mentality now é de governo, is of mentality of porque a government. palavra que eu tenho ouvido, Because the word that I have been listening, a palavra que está sendo ministrada, the word that has been ministered, é uma palavra que me garante na Bíblia it's a word that guarantees me on the Bible que eu nasci para that I governar. was born to govern. O Senhor não chamou ninguém God called no one para ser to escravo. be a slave. O Senhor sempre chamou God always called para cumprir grandes to propósitos. accomplish big purpose. Então é por isso que a gente vê, That's why we see quando vê a história de Abraão, when there's Abraham's story, fez as promessas para ele, made promises to him, depois para Isaac and then after to Isaac, e depois para Jacó. and then after to Jacob. E é uma coisa interessante, And it's an interesting thing porque o governo do Senhor, because God's government, ele vai levantando homens e mulheres he raised men and women numa certa geração in a certain generation, e depois a outra pessoa vai assumindo. and then after
another person going to assume the government. Aquele que foi levantado morre, The one who was raised dies, mas já tem outro preparado para but assumir. there's already another one to Depois take care daquele of. morre, já tem outro preparado. Then after this one die, and raises another one. E Deus está sempre mantendo o governo. God is always keeping the government. Cada geração sendo governada por Each alguém. generation being governed by someone. Mas o governo celestial But the heavenly government está operante na terra. is working on earth. E nós precisamos entender And we isso. got to understand Que todos nós that all of us fazemos parte desse are processo. part of this process. Quando Cristo morreu, Even when Christ was dead, o governo foi entregue para a igreja. the government was given to the E church. até hoje é a igreja que governa. Even nowadays, the church governs. E às vezes não entendemos And isso. sometimes we don't understand it. Começamos a ter uma mentalidade de We escravos. start to have a slave mentality. Oh, o diabo está nos Oh, the perseguindo. devil is pursuing O us. diabo está com raiva de The mim. devil is very angry with me. Fizeram uma cumba contra They mim. make a sorcery against me. Estão me destruindo pela inveja. They're destroying me by the As envy. pessoas estão me perseguindo. People are pursuing me. Ora, você é governador ou não é? Are you a government or not? Ora, você sabe dar ordem ou não sabe? Do you know how to order or not? Você sabe usar a palavra ou não Do sabe? you know how to use the word or not? Abre a tua boca. Open your mouth. Profetiza. Prophesize. A palavra é arma. The word is your weapon. A palavra é arma de defesa. The word is your defense weapon. E também a arma de ataque. And is also an attack weapon. Você sabe que Elias fugiu de Jezabel? Do you know Elias ran away of Jezebel? Porque Elias era o governante do Senhor naquela hora. Because Elias was the governor of God on that time. Jezabel, a mulher de Acabe, The queen Jezebel, the wife of Acabe, estava dominando o profético de Israel. she was ruling the prophetic on that time. E Deus levantou Elias Then God raises para Elias enfrentar os profetas de Baal to fight against the prophets of e para Baal, derrotá-los. to defeat them. E quando Elias teve que fugir, And when Elias had to run, ele era um profeta. he was a prophet. A arma do profeta The prophet's é a weapon profecia, is the prophecy, é a palavra, is the word, é a sua boca. is his mouth. Então ele mandou dizer para So Jezabel: he told to Jezebel, olha, você quer me matar? you want to kill me? Você quer me destruir? You want to destroy me? Mas eu vou mandar um recado para But I'll você. send you a message. Amanhã, Tomorrow, os cães estarão comendo a tua the carne, dogs will eat your flesh lambendo o teu sangue. and licking your blood. Você quer me matar? You want to kill me? Mas quem vai morrer é você. But who's going to die is you. E aconteceu exatamente conforme ele And falou. just as he said, it happened. A palavra é a sua arma. The word is your weapon. The word is your weapon. Os profetas trabalham com a palavra. The prophets work with the weapon. Os pastores trabalham com a palavra. The pastors work with the word. Apóstolos, mestres, todos trabalham com a Prophets, palavra. all of them work with Evangelista. the word. Evangelists. A palavra foi aquilo que Deus mandou dizer para o The mundo. word is what God tells us to tell to the world. E conforme nós falamos, And just like we say, it acontece. happens. O próprio Josué experimentou isso The own Joshua, he lived this. quando estava no deserto lutando He contra os was in the inimigos, desert fighting against the enemies, que o sol estava se pondo. and the sun was going down. No calor da batalha, In the middle of the battle, no meio da in the batalha, middle of the battle, ele sabia que ele era um he governante. knew he was a governor. Ele sabia que era um representante de He Deus. knew he was a representative of God. Então ele não parou para dobrar o joelho. So he didn't bow on his Ele knees. não parou para fazer uma He oração. didn't stop to make a pray. No meio da In the batalha, middle of the ele battle, olha para o céu he looked to the sky e manda todo o sistema solar and parar. tell to the whole solar system to stop. E todo o sistema solar parou. And the whole solar system stopped. Porque ele estava no momento Because he was in a em moment que ele sabia que ele era a autoridade, that he knew that he was the authority, que ele era o that governo. he was the governor. Voltemos para Jacó. Let's go back to Jacob. Então Jacó, quando começou a sua luta, So when Jacob started his fight, ele teve 3 lutas he interessantes. had 3 interesting fights. Ele lutou contra Esaú, seu He irmão. fought against his brother Esau. Ele lutou contra o anjo lá em He Betel. fought against the angel in Bethel. E lutou também contra Labão, seu And sogro. he fought against his father-in-law, Laban. Ou seja, enquanto Abraão conquistou as coisas pela fé, So while Abraham, he conquered things by faith, Jacó conseguiu lutando. Jacob, he conquered by fighting. Mas ele aprendeu. But he learned. Ele aprendeu o que era He governo. learned what was governed. Porque foi dele, Jacó, Because it was from him, Jacob, que saíram as 12 tribos de Israel. that came the 12 groups of Israel. E você vai ver que as 12 tribos And you can see that the 12 groups são tribos de governo. are government groups. Então os 12 filhos que Jacó So teve, the 12 sons that Jacob had, cada um foi cabeça de tribo. each one was a head of a tribe. E quando entraram em Canaã, And when they entered in Canaan,
conduzidos por Josué. led by Joshua. Cada um deles teve um pedaço de terra. Each one has a piece of land. Alguns maiores, outros menores. One bigger and one smallest. Mas todos os 12 But all the 12, estavam aptos a governar. they were able to govern. Olha que coisa Look interessante. what an interesting thing. Jacó Jacob, produziu 12 he governos. made 12 governors. 12 governos em unidade. 12 governments in unity. Porque apesar de terem terras Because separadas, besides having separated lands, quando Israel era atacado, when Israel was attacked, os 12 se the juntavam. 12 go together Porque eram 12 irmãos. because they were 12 E se brothers juntavam and they were e united derrotavam os inimigos and de Israel. defeated the enemies of Israel. Cada um voltava para o seu Each pedaço. one went back to his place. E quando havia outra luta, And there was another fight. estavam todos juntos They were novamente. all back together again. Eram 12 governos divinos. There was 12 heavenly governments. Eram 12 governos que conheciam o governo central, que era Deus. There were 12 governments that knew the central government that was God. Isso é maravilhoso, This is irmãos. wonderful, my Por brother. que a igreja hoje não entende isso? Why cannot church understand this? Por que as igrejas não entendem que o nosso Deus é o único para todo mundo? Why cannot church nowadays understand that our God is the same for everybody? Coloque o nome que você quiser na sua Put the igreja. name that you want in your church. O nome não interessa nada The para name is Deus. not interesting to God. Eu vejo um montão de gente por aí I see a lot falando of people out there speaking que o nome da igreja dele foi uma revelação that the divina. name of his church was a God's revelation. Olha, se foi revelação, se não foi, isso If não it was a importa. revelation or not, this doesn't matter. O que importa é a essência de What você. it matters is the essence. É você saber que o Pai só é o Pai de todo Is you mundo. know that one Father is the Father of all of them. O Deus a quem eu sirvo The Lord, the God that I serve, é o Deus da minha igreja, is the God of my church. mas é o Deus da Assembleia de But Deus, it's also the God of another church. mas é o Deus da Universal, But it's also the God of a third mas é o church. Deus dos But Batistas, it's also the God of the Dos third, dos the fourth presbiterianos, church, of the fifth church, dos Metodistas, of the Methodist church, de todas as igrejas, of any kind of church, com qualquer nome. with every single name. Você imagine que as milhares de igrejas que nós conhecemos no You mundo, can understand that all these million churches that we met on the world, todos eles só se tornaram igreja all of them, they only became churches porque passaram pela cruz do Calvário. because they passed to the cross. É a porta de entrada no reino. Is the path of entrance, É olhar pra entrance of the cruz kingdom, is look to the E cross ver Jesus Cristo and pendurado see Jesus Christ e there dizer, ele morreu por mim. and say he's died for me. Então você pode ser batista, So you can be a Baptist, Assembleiano, you can be a Metodista, you can have a Preteriano, Methodist, a do Presbyterian, Evangelho pleno, you can be a evangelist. da onde você No for. matter where you are O from, Cristo é o mesmo. it's the same Jesus. Então quando nos atacam, So when they attack us, é hora de se juntar, it's time to get together. é hora de se unir. It's time to unite. Porque o governo só é exercido Because the government can only be exercised na esfera espiritual in the spiritual atmosphere quando há unidade. when there is unity. Isso eu ministrei aqui, I minister this no here. primeiro fundamento do reino que eu The ensinei, first foundation of the government of the kingdom. que é o fundamento da unidade. There is the foundation of unity. E eu tenho razão para explicar And isso, I have reason to tell this. porque foi o Senhor que disse Because it was the Lord who said this. que um reino dividido não That a subsiste. divided kingdom cannot support himself. Uma casa dividida não ficará para A sempre. divided house will not stand forever. Então essa nossa mentalidade So our mentality de que eu tenho a minha that I igreja, have my church, você tem a sua you have igreja, your church, eu tenho a minha visão, I have my vision, você tem a sua you visão. have your vision. Isso tem que cair por terra. This has to go down. Isso não se sustenta. This sustain itself. Porque deixa eu te falar uma Let me verdade. tell you a truth. Essas divisões religiosas, Those religious divisions, nenhuma delas tem a presença de Deus. none of them have God's presence. É carnalidade pura. It's human mentality. A divisão não vem do céu. The division doesn't come from the A heaven. divisão não vem do trono de The Deus. division doesn't come from God. A divisão é obra do maligno. The division is a work of the evil one. Então um governo So celestial, a heavenly ele government, tem que he entender has to que ele é o understand governo da unidade, that it's the government of unity. ele é o governo da honra, It's the government of honor. ele é o governo da The autoridade, government of authority. ele é o governo que obedece a It's the Deus. government that obeys God. Jacó gerou os 12 filhos. Jacob had his 12 sons. Teve a sua luta lá com o He anjo. had his fight against the angel. E quando amanheceu o dia, And when the morning start to appear, que o anjo teria que sair, que ir and the embora, morning the angel had to go. ele disse, só vai depois de me abençoar. And then he says, goes only after you bless me. Já que eu lutei tanto que era uma I bênção. fight so much with you, I want to bless. E o anjo perguntou, como é seu nome? And Jacob said, what is your name? Jacó. Jacob. Jacó, ao contrário do que muita gente ensina por aí, Jacob,
opposing to a lot of people think. Não é sinônimo de pessoa desonesta. Doesn't mean a dishonest person. Não é trambiqueiro. It's not a man who mistaken the others. Não é suplantador. It's not a man who lies. São vários sinônimos que deram para There's a lot Jacó, of meanings of Jacob's name. que não tem nada a ver com a palavra Yaakov, do That hebraico has original. nothing to do to the original word, Jacob. A palavra original quer dizer aquele que agarra. The original word says the one who grabs. Ele é um agarrador. He is a grabber. E quando fala agarrador, porque quando ele nasceu com seu And when irmão, he says grabbers, because when he was born with his twin brother, eles eram gêmeos, they were twins, filhos da mesma mãe, sons of the same mother, da mesma barriga. of the same birth. Mas quando Esaú saiu na frente, When Esau went first, ele veio agarrado no calcanhar dele. he came after, grabbed Esau's feet. Então nesse dia, a mãe dele So in this day, his deu o nome mother para ele. O nome dele é looked to Jacó. him, his name is Jacob, Quer dizer, aquele que who agarra. wants to grab. E observa o temperamento dele. And look his personality. Jacó segurou Jacob, he grabbed todas as oportunidades que passaram na frente dele. all the opportunities that he looked. Agarrador foi um nome profético. A grabber was a prophetic name. Jacó nunca deixou passar uma chance na frente dele que ele não agarrasse. Jacob never saw an opportunity that he didn't grab. Então não tem nada de trambiqueiro nem So he wasn't a dishonest or a liar or a person who mistaken who has a bad character. nem desonesto. He was not dishonest. Ele era um He agarrador. was a grabber. Não. Então, quando ele tem os 12 filhos dele, So when he had his 12 sons, ele gerou 12 governos. he generated 12 governments. E no meio desses 12 governos, And on the middle of those 12 governments, tinha um que era especial. there was one that was special. Mas antes eu quero mostrar uma coisa para But você. before, I want to show you something. Ele teve 12 filhos. He had 12 sons. Eu vou dizer o nome deles para você. I'll tell them the name. Primeiro vamos começar com uma das mulheres. First, let's start with one of the women. A mais velha chamada Lia. The older one, the older called Leah, Porque quando ele fez os negócios com Labão, because when he made ele fez os negócios por Raquel. his deal with Laban, his father-in-law, he made this deal for Rachel. Vou trabalhar 7 anos para você, I'll work 7 years for you, mas eu quero Raquel. but I want Rachel. E o sogro disse, tá bem, tudo bom? And Laban said, okay. Mas quando passaram 7 anos, But after 7 years later, ele disse, não, aqui o nosso costume é casar a primeira mais said, velha. no, our tradition is to marry the oldest daughter first. Mas Jacó não queria a mais velha, Lia. Jacob didn't want the older daughter, he wanted Rachel. Ele queria He Raquel, wanted Rachel. não queria Lia. He didn't want Leah. Queria Raquel. He wanted Rachel. Ele percebeu o que o sogro fez com ele. He realized what the father-in-law did to him, E o sogro disse assim, bom, vou deixar você casar com Lia. and he said, "Okay, I'll let you marry with Vou Leah. deixar você casar com Raquel também. I'll let you marry with Rachel too. Mas você me deve mais 7 anos de You trabalho. owe me more 7 years of work." E ele trabalhou mais 7 And anos he said, "Okay, he worked Pra more ficar também 7 com years Raquel. to get Rachel also." do casamento com Lia. On the marriage with Leah, Nasceu Rúben, there was born Reuben, que era o primogênito, was the oldest, Simeão, Simeon, Levi, Levi, Judá, Judah, Issacar and Issachar, e Zebulon. Zebulun. Olha que desse primeiro casamento Of this first marriage, saiu Levi, Levi was born. que seria o governante das coisas espirituais em There will Israel. be the governor of the spiritual things in O Israel. sacerdócio. The priest. Nasceu também Judá, There was also born Judah, da onde nasceria também Jesus Cristo. who was going to be born of Olha Jesus como, Christ. olha como o governo vai gerando governo. Look how government generates government. Foi gerado governo para Jacó, There was generated a God for Jacob, e Jacó foi muito inteligente quando tomou a primogenitura de Esaú, and Jacob was very wise when he took Esau's birthright, porque ele queria o governo, because he wanted the government. né? Ele lutou com o anjo e conseguiu a He bênção, fought against the angel and he grabbed the blessing. porque o anjo disse, agora você vai se chamar Israel. And now because the angel said, now you're going to be called Israel, Porque como príncipe lutaste com Deus. because as a prince you fought against God. Ou seja, se você tem uma posição de governo, He said, now you have a governed position, porque você não desiste, because you don't give up, porque você luta. because you fight. Não importa se é homem ou se é anjo, Doesn't matter if he's a man or an Você angel, luta. you fight. você é um You agarrador, are a grabber. você é um oportunista, You know the opportunities. você não deixa passar nada. You don't let anything go away. Você é o tipo do governo que eu You're the quero. type of the governor that I want. E por isso ele foi abençoado. That's why he was blessed. Agora ele teve esses 6. Now he had those 6 ones. Aí depois com Raquel ele teve José e And Benjamim. then after with Rachel he had Benjamin E José. and Joseph. É. Depois da
da serva de Raquel, And then after of the maid of Rachel, chamada Bila. called Bilhah, Ele teve Dan e he Naphtali. had Dan and Naphtali. E com Zilpa, que era escrava de Leia, And with Zilpah, there was a slave of Leah. ou Lia, né? Teve Gad e Asser. He had Gadi and Aser. Mas todos eles eu vou te mostrar que tem autoridade de But governo. all of them, I will show you that they have authority government. Vou pegar só 2 exemplos aqui, porque eu não posso dar I'll tudo, give porque only 2 examples here, o tempo não permite. because we don't have time enough to Vou- talk about all of them. Vou pegar um exemplo aqui de Zilpa. I'll take the example here of Zilpah. Gad. Gadi, A palavra Gad, the word Gadi, aqueles que vivem nas montanhas, the ones who live in the mountains, aqueles que são the conquistadores, ones who are conquerors, aqueles que habitam nas the cavernas, ones who live in the caves, aqueles que defendem a montanha, the ones who defend the mountains, aqueles que são the guerreiros, ones who are warriors, aqueles que são guardadores, the ones who are keepers, protetores. they are protectors. Tem vários sinônimos para ele. You have a lot of meanings for this name. Dessa tribo aqui, Of this group, é que lá na frente com Jesus Cristo, after in Jesus Christ, você vai encontrar o Gadareno. you made a gathering. E o Gadareno, quando ficou endemoniado, And at the gathering, he was with demons inside of his body. ele ficou nas montanhas de Gadara. He was in the mountains of Gadara. Porque os gadarenos habitavam nas Because montanhas. the Gadarenes, they used to live in the mountains. Então, quando os demônios entraram no Gadareno, So when the demons, they entered on the Gadarene man, ele era um conquistador de montanha. he was a conqueror of Então, os mountains. demônios dominaram aquilo tudo. So the demons, they owned all of this. Mas quando Jesus chegou e But libertou, when Jesus came and set him free, expulsou as legiões he dele, put the legions away, que ele quis seguir a Jesus, and then he wanted to follow Jesus. Jesus disse, não, você fica aqui, Jesus said, no, you stay here, porque você é dessa região, because you are from this region, porque você conhece bem, because you know this place porque well, você domina bem, because you domain porque well, aqui você vai governar. because here you're going to govern. E ele ficou ali, And he stayed there, e agora longe da presença do mal, and away from the presence of evil, fora do governo das trevas, away from the government of darkness. agora debaixo do governo de Cristo, Now under Christ's government, ele se torna o maior pregador daquela he região, becomes the biggest preacher of this porque, other region, porque conhecia tudo. because he knew all of this. Vou pegar outro exemplo aqui I'll take another example de Dan, of Dan. que foi filho de Bila, He was the son of Bilhah. que era uma escrava de He Raquel. was a slave of Rachel. Dan era uma tribo pequena, Dan was a small group. não era muito grande. It was not very big. E quando Josué começou a distribuir as terras em Canaã, And when Joshua started to separate the lands of Canaan, ele deu a maior parte para Judá, porque era uma tribo grande. when Jacob he did this, he gave the biggest part to Judah. He was very big. Foi de onde nasceu Jesus It Cristo. was Jesus Christ. He was born of this É onde group. estava Jerusalém naquela época, Jerusalem was there on this time. que ainda se chamava Salém. It was called Salem yet. E de repente, quando todo mundo foi para cada um para sua terra, Then when everyone got to his own place, Dan se apresentou. Dan he said, Ele disse, Josué e he nós? said, Joshua and us. Você esqueceu de You nós? forgot about us. Onde é a nossa parte? Where is our part? E Josué disse, é verdade. Joshua said, it's true, Mas não tem problema não, Dan. but there's no problem. Lá em cima, no norte de Israel, Up there in Israel north, tem uma terra boa lá. there's a good land. Você pode ficar com ela. You can stay with this piece of A land. sua tribo não é tão grande. Your group is not so big. Você fica com ela para You can você. stay with this land for you. Mas tem um problema, Dan. There's a problem there. É que tem uns habitantes lá There's people who live in the place, e eles são bons de briga. and they know how to fight Eles não well. vão deixar você entrar They lá. won't let you enter in Eles that vão lutar place. contra They'll você. fight against you. Você quer ajuda para resolver o Want help problema? to resolve this? E Dan disse, não. And Dan said no, Porque o pessoal da tribo de Dan because the people of Eram- that group, eram todos fortes. they were all strong. Eram combatentes zelosos. They were fighters. Eles eram homens de briga. They like to fight. Toda vez que Israel partia para a briga, Every time that Israel had a combat, eles se apresentavam para ir na frente. they were the one who goes first. Sabiam lutar. They knew how to fight. Sabiam They knew guerrear. how to make war. Eram homens de guerra. They were warmen. Era governo de There autoridade. was a government of Era authority. governo de se impor. There was a government of presenting yourself. Foi dessa tribo Of this group, que nasceu Sansão. of Samson was born. Sansão era danita. Samson he was from the group of Era Dan. forte. He was strong. Sansão lutou sozinho contra os Samson he filisteus. fought alone against the Porque Philistines. os danitas não tinham medo de nada. Because the group of Dan he was not scared of anything. Sansão foi um juiz que governou sozinho. Samson was a judge that governed alone. Sansão não precisava de exército. Samson didn't need an army. Ele resolvia tudo He sozinho. used to resolve anything by himself. E a tribo de Dan partiu para o And norte, the group of Dan he went to the north, uma pequena tribo. a small group. E quando chegou lá, And when they arrived there, disse para os habitantes, they told to the people who was there, caiam fora daqui porque essa terra é "Get out minha. of here because this land is mine now." E eles resolveram reagir. And they decided to fight E a against. tribo de Dan expulsou todo mundo.
And the group of them, E tomou posse. they fought against all of them and they won. Isso aqui me foi dado por Josué. This was given me by Joshua, E a terra toda foi dada por Deus. and the whole land was given me by God. Então o que Deus me So deu what God gave me, é meu. it's mine. Ninguém toma. No one will take me. Por isso eu te dou um conselho. That's why I'll give you an advice. Aquilo que Deus deu para outras pessoas, What God gave to other people, nunca tente tomar nada de ninguém. never try to take for you. Mas o que Deus te But deu, what God gave you, não permita que ninguém te don't tome. allow anyone to take it from you. Porque você tem a unção de governo, Because you have the anointing of government. tem a unção de You autoridade. have the anointing of authority. E tudo que Deus te deu, And everything that God gave you, lute até o fim. fight until the end. Porque Deus não dá porcaria para Because ninguém. God doesn't give anything to Tudo que Deus His dá é sons. coisa preciosa. Everything that God gives is a precious thing. Por isso você não pode desacreditar. That's why you cannot give up. Bem, vamos lá. Let's continue. Vamos lá. Então, desses 12 filhos, All those 12 sons, o processo continua. the process keeps going. Então, o filho predileto de Jacó era José. So the favorite son of Jacob was Joseph. Porque apesar de ter 4 mulheres, Because besides having four women, na verdade Jacó amava Raquel. actually Jacob loved Rachel. Então José e Benjamim, So José Joseph e Benjamim and Benjamin, eram os filhos prediletos he dele, was his favorite sons. mas especialmente José, But especially Joseph, que era o filho da velhice he dele. was the son of his. Então ele amava muito a José. So he loved a lot his. Isso of Joseph. despertou a ira dos irmãos. So Jacob loved a lot Joseph, and this made the other brothers very angry. Então os irmãos queriam matá-lo, So the other brothers wanted to kill tinham him. raiva dele, They were angry with him, mas só queriam, não faziam nada. but they just wanted. They didn't make anything Até o dia que ele teve o sonho. until the day that he had a dream. Aquele sonho que era um feixe, The dream that he was e os outros feixes se curvavam a ele. he was a piece of grass, and he was a piece of grass, and the other pieces of grass bound to this piece of grass in the center. E ficavam com raiva dele. And because of this dream, the other brothers got very angry with him. Então isso fez com que eles aumentassem a inveja deles. So this make the envy of the other brothers get bigger. Então isso fez com que os irmãos resolvessem matá-lo. That's why the other brothers decided to kill him. E aí tentaram, quando estavam no deserto, And so when they were in the desert, que José foi visitá-los, and Joseph went to visit a pedido do pai. because his father asked him to do it. Então pegaram José e disse, vamos So matá-lo. they took Joseph and say, let's kill him. Mas Rúben, o primogênito, But Reuben, the oldest one, não deixou. he didn't allow it. Não vamos matá-lo porque é nosso irmão. Let's not kill him. He's a brother. Não vamos fazer isso. Won't do it. Vamos jogá-lo aqui na cisterna Let's throw him on this e hole deixar que ele morra aí. and let him to die. Eu quero explicar uma coisa para você. I want to explain you something. Jacó tinha feito uma túnica bonita, Jacob had made a very special a piece of a cloth for him, uma túnica principesca, né? a principal cloth for him, E deu para ele. and give it to his son. E ele andava com aquela túnica He used to bonita. walk with this very pretty cloth, E aquilo causava inveja nos irmãos. and this make the other brothers envy. Muitas pessoas dizem que essa túnica é porque era profética. A lot of people say that this cloth was prophetic, E que aquilo um dia ele seria um príncipe em algum and lugar. because of this, one day he would become a prince in somewhere. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Let me tell you something. Era um hábito comum os pais fazerem túnicas largas. It was a common habit. The fathers make large cloths Para os filhos adolescentes. to the teenage sons. Porque os filhos adolescentes Because the teenage sons, precisavam de túnicas largas. they need large cloths. Porque eles, por serem jovens, Because for being young, eles tinham uma libido muito forte. they had a very big sexual desire. E era comum os pais protegerem os It was filhos, common the fathers protect their sons, dando túnicas largas, giving large clothes to them, para que não fossem tentados pelas mulheres, so they can be not to have temptation of the women, assediados pelas mulheres, be assaulted by the women porque eram jovens, né? because they were young. Então isso fazia com que não aparecesse bem o corpo deles. So this make their body doesn't show so much, Principalmente se ele tivesse alguma situação assim delicada com ele. especially if he had some problem. Então fazia isso. That's why he used to do this. Então, na verdade, a túnica deveria ser uma túnica comum. So that's why he should be a common cloth.
Come closer. O problema é que Jacó fez uma túnica colorida, The problem is that Jacob made a colorful cloth. uma túnica Cloth. enfeitada, adornada, It was a very pretty cloth with a lot of details. uma túnica colorida que era de príncipe It realmente. was a cloth of a prince who had a lot of details. It was very pretty. Enquanto os More outros than usual. tinham uma túnica normal, a dele era While diferente. the others had a common cloth, he had a De special príncipe. one. Então aquilo realmente era profético, So that was really prophetic. porque um dia ele assumiria um governo maior. Because one day he would assume a biggest E government. agora já estava tendo a revelação do Now he sonho. was already having a revelation in Por his isso os dream. irmãos resolveram matá-lo. That's why the brothers decided to kill him. Agora preste atenção no que eu vou explicar agora para Now pay você. attention what I'm going to explain to you now. Quando os irmãos resolveram matá-lo, When the brothers decided to kill him, tiraram a túnica dele. they took the cloth of him Porque queriam matar um bode, molhar o sangue e mostrar para o pai. because they wanted to kill a goat and dirty the cloth with the blood and show to their father Como se um animal o tivesse matado. and say that a wild animal had killed him, and that's what they prove. Então os irmãos tentaram tirar o símbolo de governo dele. So the brothers tried to took out the symbol of government of him. Os irmãos estavam roubando a posição profética The dele. brothers were robbing the prophetic position of him. Porque ele morreria e estava tudo Because terminado. he would die and everything would be done. Mas de repente eles viram uma caravana passando. Then suddenly they see a group passing, Uma caravana de a ismaelitas caravan of Ismaelites ou midianitas. or Midianites. Era uma caravana que sempre levava produtos para vender no Egito. It was a group of persons that always they were used to sell things to the Egypts. Um desses produtos que ele levava era bálsamo. One of the products that they used to sell was balsam. Esse era o bálsamo que eles pegavam em Gileade It was the balsam that they used to take in Gilead e vendiam no Egito. and they used to sell in Egypt. Que era o melhor bálsamo que existia naquela It was the época. best balsam that they used to have on this time. Todo mundo queria o bálsamo de Gileade. Everyone used to want the balsam of Gilead. E entre outras coisas, essa caravana transportava bálsamo de Gileade. And among other things, this group of people that they were sellers, they used to sell the balsam of Gilead. E eles disseram, não vamos matá-lo, vamos vendê-lo para essa caravana And como they escravo. said, let's not kill him, let's sell him to this group. E ele foi vendido para essa caravana He was sold que estava indo para o Egito. for these people who were going to Egypt. Foi comprado como escravo e foi He levado. was bought as a slave. Mas olha que coisa But interessante. look what an interesting thing. Ainda agora eu falei de mentalidade. Right now I talked about mentality. Mentalidade de escravo A slave e mentality mentalidade de and governo. a government mentality. José estava sendo vendido como escravo, Joseph was being sold as a slave, mas ele não tinha mentalidade de but he escravo. had not a slave A mentality. mentalidade de José era de governo. Joseph's mentality was a governing Então olha mentality. que coisa interessante. So look what an interesting thing. Você não vai ver José sendo escravo em lugar You nenhum. won't see you won't see Joseph being a slave in anywhere, Porque a mentalidade dele because his mentality era a mentalidade do sonho. was mentality of this Eu, dream. eu sou o astro principal. I'm the main. Os meus irmãos é que vão me adorar. I am the center here. My brothers que vão me honrar. will bow for me Porque o governo é meu. because the government is mine. Eu não sei quando, I don't know when nem onde, or where, mas eu vou ser but governo. I will be the governor. Então, mesmo sendo conduzido como escravo, So even though he was being sold as a slave, tinha mentalidade de he governo. had a mentality of government. Outra coisa, thing. enquanto os seus irmãos, Why are there his os brothers, seus irmãos amigos, his brothers who were friends, roubavam a posição profética they dele, were stealing his government os, position. a caravana que o comprou The group of people that bought him, estava levando ele it was taking him para o seu destino to profético. his prophetic destiny. Então aceite bem a palavra que eu vou te dar, So pastor. accept the word that I'm going to give you now, Apóstolo ou pastor. profeta. Apostle or prophet. Às vezes você vive enganado. Sometimes you live mistaken. Porque os amigos em quem você confia Because the friends you trust in, estão roubando tua posição they are profética. robbing your prophetic position. E as pessoas estranhas And the strange people é que Deus está usando para te levar para o teu destino are the profético. ones that God is using to take you for your prophetic destiny. Então o líder não pode ver sem discernimento. So a leader cannot see the difference between them. Você tem que ver You have to see quem bate nas tuas costas. who slap on your Dá, back, dá um tapinha nas tuas give you costas. a friendly hug, E diz que é teu amigo. and say that is your friend, E depois vai te trair. and after betrays you. E aqueles que você pensa que são And traidores the ones you think are betrayers são os verdadeiros homens e are mulheres actually the true men que and Deus women levanta that God raises para te conduzir para o teu destino to lead profético. you to your prophetic destiny.
destiny. Às vezes você não está confiando em quem devia confiar. Sometimes you're not trusting on the ones you should trust. Às vezes Deus colocou um líder sobre você, Sometimes God put you a leader uma above cobertura you, sobre você, a covering on you, e você está achando que você não tem que ser cobertura da cobertura de and you think ninguém, you don't have to obey anyone, that you don't have to have this covering, que você não tem que estar debaixo da paternidade de that alguém. you don't have to have a fatherhood above you. Tome cuidado. Watch out. Talvez quem esteja te exortando Sometimes the one who is giving you a lesson, who is teaching you, é o homem que Deus está usando para te levar para o teu destino is profético. the one who God is using to take you to your prophetic E quem destiny. está te bajulando, And the one who are making, saying good things to you, dizendo que você é o melhor pastor do saying mundo, sweet things, they é o say that melhor, you're the best é o pastor melhor, of the world. é o melhor apóstolo do mundo, The ones who say you're the best pastor of the world. é o melhor profeta do The mundo. best prophet of the world. Eles podem estar te roubando tua identidade profética. They might be robbing your prophetic position. Amém, irmãos? Amen, brothers. Recado bem dado. Vamos à I frente. give the message. Dá o papel de volta aqui. Let's continue here. Então vamos lá. Quando José estava na cisterna When Joseph was on the, para morrer, he was there to No die. poço. He was there on the well, on the hole to die. a mentalidade dele His mentality não era a mentalidade de quem vai morrer na was cisterna. not a mentality that was going to die in the well. Ele sabia que ele ia sair He dali, knew he was going to get up there. porque a mentalidade dele dizia His isso. mentality of he was telling his mentality, it was showing this to him. No primeiro estudo que eu dei aqui sobre governo, On the first study that I showed him, that I gave him on the first eu time, falei a você duas palavras I told you two words que todo governante do Senhor tem que ter. that every government of God has to have. Primeiro, obedecer. First, obey. Segundo, tem que ter a visão do Senhor. Second, has to have God's vision. Deus não se interessa por visão de homem God nenhum. doesn't care about your man's vision. Se você tem uma visão, If you have a vision, renuncia a tua visão e fica com a do give up Senhor. of your vision and take God's vision. Porque o Senhor só trabalha na visão dele. Because God only works on His vision. Ele não trabalha na He nossa. doesn't work in our. Nós é que trabalhamos na We dele. work on His. Então, cada vez que você ouvir um pastor, um obreiro, um apóstolo, um profeta dizer, eu So tenho a every minha time you hear an visão, apostle, prophet, or apostle, or evangelist saying, "Oh, I have my vision," é um pobre coitado quando ele trabalha na própria poor man visão. because he works in his own vision. Porque no dia que ele morrer, Because in the day that he dies, a visão dele acaba. his vision overs. Mas a visão de Deus, But God's vision, mesmo quando os pastores even morrem, when the pastors die, a visão de Deus continua. God's vision keeps going. O que ele fez, What he did, outro continuará all fazendo. the one will continue. Amém. Amen. Então, obedecer a visão do Senhor, Obey, have God's vision, tem que ser um semeador, has to have a sower, tem has to que, be a sower, quando nós saímos da arca, tem que ser um adorador. has to be a worshipper. E agora com José, And now with Joseph, todo governante tem que ser um every sonhador. governor has to be a dreamer. Amém, vamos à frente. E a hora está passando. Time is flying here. Glória a Deus. Glory to God. Os midianitas venderam, então, quando os midianitas chegaram os ismaelitas, ou midianitas, chegaram no Egito, So when the Midianites, they arrived in Egypt, venderam they José. sold Joseph. Mas sabe para quem venderam? But you know for who they sold him? Para o comandante-geral da guarda de Faraó. To the commander of the guard of the king. Olha que coisa What a maravilhosa. wonderful thing. Não foi qualquer um que It comprou. was not anyone who bought it. Not just a common entrepreneur that bought Foi him. uma autoridade It was an authority do governo of government que comprou aquele jovem. that bought him, that young man. O comandante da guarda, The commander of the guard, chamado Potifar, called Potiphar. era a porta aberta para It was José. the open door for Joseph. Então, quando você chegar no lugar So when you arrive in a place, que Deus te entregar nas mãos de alguém, God put you in the hands of someone. Deus pode estar entregando você God might put in you numa pessoa to a ou person, para uma or pessoa for a person que é a porta que ele está that is abrindo. the door that He's giving to you. E foi essa porta maravilhosa. And was this wonderful door. Porque quando José entrou na casa de Faraó, Because when Joseph Potifar, entered on the house of the Potiphar, Potifar o colocou como mordomo geral. Potiphar made him the main administrator. He used to administrate the whole all the house of the Potiphar. He was the main worker of his house. Deixa eu falar uma coisa para você. Let me show you something. Ô, menina, deixa eu perguntar uma coisa Let me para ask you você. something. Sabe qual era a idade de José? You know how old was Joseph? A Bíblia diz. The Bible says Quando ele foi levado lá para a cisterna, when he was taken to the well, 17 he was anos. 17 years old. 17 anos. 17 years old. De repente, com 17 anos, começa a governar Suddenly, with 17 years old, he starts to govern todas as propriedades do comandante da all the guarda. properties of the commander of the guard.
José, Joseph, homem de he governo, was a man of government. toma conta de tudo. He takes care of everything. A Bíblia chega a dizer The Bible says que Potifar that Potiphar, não se preocupava com mais nada. he didn't got worried about anything more. Vou ler para você aqui I'll read it to rapidamente. you. Dá tempo de ler aqui ainda. I read to Deixa you, eu have botar time meu óculos enough. aqui. Olha que coisa maravilhosa. Look what a wonderful thing. Logrou José mercê perante ele. And Joseph, he was Foi bem sucedido perante ele. Joseph was about to succeed in Potiphar's house. A quem o servia. He was serving him, E ele o pôs por mordomo de sua casa. and Potiphar made him the main worker of his house. E lhe passou às mãos tudo o que tinha. And he put on his hands everything that he had. E desde que o fizera mordomo de sua casa, And since though, e sobre tudo que tinha o Senhor, for everything that he had, desculpe, e sobre tudo que tinha, and for everything that he had, o Senhor abençoou God blessed Joseph. a casa do egípcio por amor de José. God blessed the house of the Egyptian A for benção- love of Joseph. A bênção do Senhor The bless of God estava sobre tudo que tinha, was in everything that he had, assim em casa como no campo. just as in house, Porque as in the field. O comandante da guarda tinha muitas Because propriedades. the commander of the guard, he had a lot of properties. E a Bíblia diz que o Senhor era com José. And the Bible says that Lord was with Joseph. Porque, meu amigo, você que é líder de Because my igreja, friend, you there is a leader of a church. quando você está na posição profética correta, When you are in the right prophetic position, o Senhor sempre será contigo. Lord will always be with you. Mas quando você sai da sua posição, When you get out, you leave your o prophetic Senhor já não está position, contigo. God is not with you anymore. E continua a palavra. So, and the Bible continues. Potifar tudo que tinha confiou às mãos de José. Everything that Potiphar had, he trusted in Joseph's hands. De maneira que, tendo por mordomo, And because he was de maneira que ele sendo mordomo, his worker, ele, o Potifar, de nada sabia, Potiphar didn't even know what was going in his own house. além do pão com que se alimentava. He only knew the bread that he was eating. Ou seja, quem mandava em tudo That is, who was governing everything, era José. it was Joseph. Mas afinal de contas, ele foi contratado, ele foi comprado como escravo. But it's strange because he was hired as a slave. O comandante da guarda era cheio de empregados. The commander of the guard, he had a lot of other workers. Tinha muita gente que trabalhava para There ele. was a lot of people that used to work for him. Agora ele pega um rapazinho de 17 anos que vai o chefe de tudo. And now he get a young 17 years old boy and say that he's the commander of everything in his house. Unção de governo And governing anointing, estava sobre José. it was upon Joseph. Todo mundo sabe da história que a mulher de Potifar armou uma cilada para José. Everyone knows of the story that Potiphar's wife made a trap to Joseph. José não aceitou, Joseph didn't accept it. fugiu He dela ran away of her. e ela então resolveu armar uma cilada para And ele. then she decided to make a trap for him. Disse para todo mundo que ele tentou Told agarrá-la. everybody that Joseph grabbed her. E o comandante da guarda não teve outro And jeito the commander of guard, he had no option but a não ser mandar prendê-lo. to make him be arrested. E ele foi para a prisão. And he went to jail. Quando chega na prisão, When he arrives at the prison, a Bíblia diz assim: on the prison, the Bible says, o Senhor, The porém, era com José. but the Lord was with Joseph, E lhe foi benigno. and he was good to him. E lhe deu graça diante do carcereiro. And he became friend of the jail's keeper, O qual confiou a José the one who trusted in Joseph, todos os presos que estavam no cárcere. all the men who was in the jail. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. And Joseph, he ordered everything, he organized everything in the prison. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas And mãos de the José. guard of the jail, he had no more worries because Joseph, he used to take care of everything for him. Porquanto o Senhor era com ele. Because God was with him. E tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. And everything that he did, God prospered it. José vai para a cadeia. Joseph goes to jail. É um jovem na cadeia. He's a young man in jail, Cheio de bandido velho lá. full of old bandits, Cheio de ladrões. full of old thieves, Cheio de assassinos. of killers. Alguns cuidar de ser até o pai dele. O avô dele. Some have age enough to be his father. E de repente aquele jovem But governador then this young governor está mandando em todo mundo. is commanding everybody. E o carcereiro disse: você manda em tudo. And the guard says, you command Você everything. resolve You tudo. resolve everything. Onde José No chegava, matter where Joseph went, ele assumiu o governo. he had the government.
Olha que irmãos, que coisa linda e Look what a maravilhosa. beautiful thing, my brothers. Ele vem de uma família. He comes from a family. Abraão, Abraham, Isaac, Isaac, Jacó, Jacob, bisavô, avô, pai, grandfather, father. todos de governo. All of them were men of government. E ele chegou até o Egito. And then he arrives in Egypt. Porque quando Deus chamou Abraão lá atrás, Because when God called Abraham back there, Deus já estava vendo quem ia colocar no Egito. God was already seeing who was going to put in Egypt. E ele ficou ali. And he stayed there. Até o dia, vou acelerar um pouco I'll aqui. accelerate the story here. Até o dia que interpretou o sonho de Faraó. Until the day that he translated the dream of the king. E quando o Faraó manda chamá-lo And when the king calls him para falar do sonho, to talk about his dream, que ele conta para José, he tells Joseph, você vai interpretar. you will translate my dream. E José dá glória para Deus. And Joseph gives the glory to God. Não está em mim interpretar o sonho, It's not about me translating your dream, mas Deus but God dará a resposta will favorável. give the answer, my king. E aí interpreta o sonho. And he translates the dream. Aí depois que ele interpreta o sonho, And then after he translates the dream, como ele era um homem de governo, because he was a man of então, government, então ele dá um conselho para o Faraó. so he gives an advice to the king. Não se esqueça de que José ainda está Don't you forget that Joseph is already No. he's yet na posição de prisioneiro. on the position of a prisoner. Saiu da prisão e foi falar com o Faraó. He went out of the prison to talk to the king. Então esse prisioneiro diz para o So Faraó: this prisoner talks to the king. agora, pois, escolha Now you choose Faraó, um homem ajuizado a wise man e sábio, and a smart man, e o ponha sobre toda a terra do Egito. and put him to command all the land of the Egypt. Não havia ninguém sábio e ajuizado no Egito. There was no one who was wise and smart enough to command all the Egypt. E dá mais um conselho: põe ele para fazer juntar a comida nos celeiros. And then he also gives another advice to the king. He tells him to put together to keep a lot of food and a lot of resources on the fields to joint. E quando vier a fome, And when the big hungriness come, tem a comida para todo you have mundo. food enough for everybody. E a Bíblia diz o seguinte: And the Bible also says o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. the advice sounds good to the king and all of his officers. Irmãos, preste atenção no que eu vou te My dizer. brothers, pay attention what I'm going to tell you. Você pode ser pastor, apóstolo e You profeta. might be a prophet or apostle or pastor. Pode ser o mestre da You might be Bíblia, the master of the evangelista. Bible or evangelist. bispo, o que você You might be quiser, a presbítero. bishop. You can be everything. Se Deus te colocou numa If posição God put you in a de position governo, of government, deixa eu te falar uma let me coisa. tell you something. Quando Deus te posiciona, When God positions you, o Senhor sempre será contigo. God will always be with you. E quando você abrir a boca para falar, When you open your mouth to as pessoas vão speak, te ouvir. people will listen to you. Agora a Bíblia diz que o faraó ouviu o conselho The dele. Bible says that the king of the Pharaoh, E que o he conselho- heard the advice of Joseph. E que o conselho foi agradável ao faraó That the advice sounded good to the king e a todos os seus oficiais. and to all of his officers. E disse faraó aos seus oficiais: And the king told to his officers, acharíamos porventura homem como este, can we find another man like him, em quem há o Espírito de Deus? where there is in the Spirit of God? Como é bom quando nós e reconhece How good is it when a man who's in the war or unbelieved, he recognizes o Espírito Santo em the nós. Holy Spirit in us? Como é bom, How pastor. good is this, my pastor? Não as suas ovelhas, Not your lambs, não os irmãos em not your Cristo, brothers in mas Christ. quando é bom quando o incrédulo But how good it is when an unbelieved man who doesn't believe in God, olha para você look at you e diz assim: você é and diferente. say, no, you is different. Tem algo em você. There's something new. Tem algo especial em There's você. something special in É porque o you. Espírito de Deus está aí. Because the Holy Spirit is there. É assim que vive o governante do That's Senhor. why how the governors live. Depois disso fará José: After this, Joseph, visto que Deus te fez saber tudo isto, God show all this to him. ninguém é tão ajuizado e sábio como tu. And the king said, no one is has so huge knowledge and so wise as you, Joseph. Aí veio a ordem: And then the order comes. administrarás a minha casa You will administrate my house, e a tua palavra obedecerá
todo o meu povo. And to your word, all of my people will obey. Somente no trono eu serei maior do que tu. Only in the throne I'll be bigger than you. Disse mais Faraó a José: And he said more things to Joseph. vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. I'll make you an authority above the whole land of Egypt. Meu amigo pastor, My pastor friend, meu amigo apóstolo, my profeta, apostle friend, my meu prophet apóstolo friend, mestre da my palavra, master is a friend, doutores em my teologia, doctors in theology, meus grandes amigos my evangelistas. great evangelized friends. Às vezes, para Deus fazer você chegar nessa autoridade máxima, Sometimes to God put you on this high position of authority. talvez seja necessário você passar umas horas, Sometimes be necessary to you to spend the hours, algumas horas na cisterna. some hours in the well. Talvez seja necessário você andar numa carroça de escravo Sometimes be necessary to you to walk in a place of slaves. e até metido numa prisão. And sometimes even in a jail. Porque se você estiver na cisterna, Because if you are in a well, se você estiver numa carroça de if escravo, you are being sold as a slave, se você estiver numa prisão, if you are in a prison, eles só estão fazendo isso com o teu corpo. they are only doing this to your body Porque teu espírito é aqui, ó. because your spirit is there. Jogaram José na cisterna, They threw Joseph in the well, mas não jogaram sua but mentalidade. they didn't throw his mentality. Ele foi numa carroça de escravos, He was sold as a slave, mas a sua mentalidade era but livre. his mentality was free. Ele foi para uma cadeia, para uma prisão, He went to a prison, to a mas a jail, sua mentalidade era livre. but his mentality was free. Então ele tinha a mentalidade que nunca foi presa. So he never had a slave mentality. Ai, Jesus. Oh, Jesus. Desculpe, irmãos. I'm sorry, brothers. Bebi um pouquinho d'água. Então esse homem So this man, chegou ao máximo do governo he reached the biggest government para livrar todo Israel. to set free the whole Israel. E foi aí. And this time, Oh, Senhor, desculpe. Oh, meu Deus. Graças a Deus. Aleluia. to God. Graças a Deus. Deus é fiel. Por isso, That is why nós vamos terminar aqui we're hoje, going to show here. que o horário não permite mais. We're going to finish here because the time doesn't allow. Mas nós vamos mostrar But we're going to show como Deus operou how God operated com José with Joseph para transformar, to transform ou para criar, or to create ou para or estabelecer to establish todo o povo judeu all the Jewish people dentro do Egito, inside Egypt para que eles saíssem dali como um povo unido so they could get out there as a united people, e um povo forte, a strong people, poderoso, a powerful people da presença do Senhor. in God's presence. Porque os governantes de Deus Because the governors of estão na God, terra they are in earth para estabelecer o reino de to Deus establish God's kingdom e um reino de governo, and a government um kingdom, fundamento de governo the foundation of kingdom, para que a igreja seja vitoriosa. so the church can be victor. José chegou ao Victory. ponto máximo. Joseph achieved the biggest position, E depois você vai ver, and after you will see nosso próximo estudo, domingo às 17 our horas, next studies on Sunday 5 p.m. como José, how Joseph vivendo numa terra de inimigos, living in a land of enemies, vivendo numa nação adversa, living in an enemy nation, ele conseguiu governar. he could govern. Preste bem atenção no que eu vou te Pay dizer. attention what I'm going to say. Ele conseguiu He governar could govern não somente o Egito, not only the Egypt, mas também o povo de Deus. but also the people of God. Porque quando ele botou o povo de Deus lá no norte, Because when he put the people of God there in north, numa terra chamada Gósen, in a land called Gozen, que era a terra mais frutífera do it Egito, was the most fruitful world of Egypt. o governo de José Joseph's government foi um governo estabelecido was a government established sobre duas nações. above two nations. Governou o Egito He governed Egypt e governou o povo que se and formava. governed the people who was developing. Domingo a gente fala mais But sobre Sunday isso. we're going to talk about it. Como ele fazia How he did it para viver governando para os incrédulos, to live and govern to the unbelievers, governando o Egito, governing the Egypt, mas não desagradando a Deus, but not making God upset. que governava também o Who povo de was Israel. governing the people of God. É tremendo o governo de This is José. a huge government. Por isso ele é uma figura de Cristo That's também. why he's a important figure. Eu espero que você tenha entendido I hope you have understood que esta palavra de governo, that this word of government, ela tem que ser anexada, it has to be connected, colocada put it no seu ministério, on your ministry,
para que você seja bem so sucedido. you can be well succeed. Se você é obreiro, If you workers, se você é ministro, if you ministry não entender o fundamento de don't governo understand the government foundation, e não saber que a unção que Deus te deu and you don't know that the anointing that God gave you pode ser uma unção de evangelista, might be an evangelized anointing, unção pastoral, a pastoral anointing, unção para mestre, a master anointing, unção de an apóstolo, apostle anointing, unção de a profeta. prophet anointing, É sempre uma unção de governo. always a governing anointing. Não abra mão disso, Don't give up of this, porque Deus é contigo because God is with e you, vai te and abençoar He's going to bless you poderosamente, powerfully em nome do in Senhor the name of Jesus. Jesus. Amém. Vou parar por Lord, aqui. I'll finish here. Depois da manhã, domingo, After tomorrow, Sunday, 5 horas da tarde, 5 p.m., vamos continuar we're aqui, going to continue here. porque depois temos outras coisas para We falar. have other things to talk about after. Eu sempre falei que o governante é levantado I always talk that the governor is raised up, e quando ele morre, and when he dies, Deus levanta outro. God raises another. E você vai ver nas evoluções que vão And you see acontecendo the evolutions that happens no governo do Senhor. on God's government. Porque todo o propósito de Deus Because every purpose of God começou no Jardim do Éden started in the Garden of Eden e vai até o dia da volta de Cristo. and goes unto the day of Jesus Christ Lá no come back. Apocalipse, There in Revelation, quando ele volta a essa terra, he comes back to this land, montado num cavalo branco, earth, riding a white horse, como Rei dos Reis, as a king of the kings, Senhor dos Lord Senhores. of the lords. Porque o último governante Because the last governor que vai assumir a terra is going to assume the earth por toda a for eternidade the whole eternity. é o nosso Rei It's our king, e o nosso and Senhor, our Lord, Jesus Cristo. Jesus Christ. Yeshua HaMashiach. HaMashiach. Oh, glória. Glory to Aleluia. God. Vamos orar, irmãos. Let's pray. Olha, muita gente entrando aqui, a gente não pôde falar o nome de muitas pessoas aqui. Edneia, Tânia Bandeira, Misael Danilo lá do Sul, aqui é o Ventura, falei, Ananias Bonfim, Wilson Campos. Eita, quanta gente. Misael, tenho mergulhando mais profundo na palavra em cada ministração do apóstolo Paulo Ventura. Aleluia. Glória a Deus. Eita, quanta gente. Que Zenária assistindo. Chama Timothy assistindo também. Aleluia. Meu Deus. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, My Lord, my Father, nós oramos a Ti agora, we Pai. pray to you right now, my Father. Ministramos a Tua palavra, Pai We querido, ministered your word, e eu te peço que esta palavra possa and entrar no I ask coração you for this word to enter in the de heart todos aqueles que nos ouviram. all of the ones who listen to us. Quero te pedir, meu Pai, I want to ask you, my Father, que não haja nenhum impedimento that there is no barrier para que essa palavra possa atingir os corações for this word to reach the hearts, e eles entenderem e compreenderem and they can understand que a Tua palavra tem que ser semeada, that Senhor. your word has to be sowed, Tem que ser espalhada pela terra. has to be spread upon the earth, Que a Tua palavra tem que crescer, that Senhor your amado, word has to grow, my beloved para Father, que os povos te amem, so the nations can love you, te honrem, can honor you, te adorem, can adore te you, can glorifiquem, glorify te you, temam, Senhor. can be fear you. Pedimos a Tua bênção, We Senhor, ask for your blessing, por cada um que Father, nos ouviu. because of the ones who listen to us. Perdoa-me, Senhor, se falei alguma I'm sorry, palavra my Father, if I said anything que não foi do Teu agrado. that didn't make you happy. E me ajuda, Senhor, Help me, my Father. a não repeti-las. Don't repeat them. Também, Pai amado, nesta hora, Also, my dear God, eu entrego a also, Ti. I give it to you. Eu te entrego, meu I Pai, give it to you, my Father. toda a honra e All toda the a honor glória and all the glory dessa transmissão, of this transmission, todas as palavras all the words das pessoas que gostaram. of the people who like Eu it. transmito para Ti, Senhor, I give it to you, my que Father, Tu és o único digno de receber because you are the only one who is worthy to receive toda a honra e toda a all glória. the honor and all the glory. Em nome do Senhor In the name of Jesus. Jesus. Amém. Amen. Glória a Deus. Glory to God. Amém. Bendito. Estrela de Davi no centro da bandeira. Tá aí, mira lá, olha só. Que bonito, a estrela de Davi, ó. Aleluia! Eu sempre ministro I always com a minister estrela de Davi nas minhas costas aqui, ó. the Star of David in my back. Eu amo Israel. I love Israel. Eu amo I Jerusalém. really love Jerusalem. Eu oro pela paz de Jerusalém I todos os pray dias. for the peace in Jerusalem every day. Quando eu sento aqui no meu computador, When I sit here in my computer, a abertura da minha tela my wallpaper é Jerusalém. is Jerusalem. E quando eu olho Jerusalém, When I look to Jerusalem, eu oro pela paz de Jerusalém. I pray for their peace. Eu amo I Jerusalém. love E Jerusalem. no ano que vem, And next eu year, estarei passando uma temporada em Jerusalém. I will spend a time in Jerusalem. Na primeira etapa, estarei passando 3 meses lá. In the first
And the first season, I would spend 3 months on there, estudando a palavra studying the Bible no hebraico, on Hebrew, nas línguas on originais, the original que eu languages, quero me aprofundar. because I want to go Eu quero deeper. conhecer. I want to study. I want to know. E eu vou dizer como os judeus sempre falam, And I'll say like the Jewish people always say, até o ano que vem, until next year em Jerusalém. in Jerusalem, Estarei lá. I'll be there. Glória a Deus por isso. Glory to God. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, irmão. Então vamos ter que encerrar aqui. É uma pena, porque eu amo muito vocês. Gostaria de falar com vocês aqui o tempo todo, mas nosso tempo acabou. Então um beijão para vocês. Se despeça. My beloved friends and brothers, we have to finish because the time here is over. But I want to bless you, all of you, because you are, I'm sure, governors of God, blessed men and women, just like Joshua, just like Abraham, just like Jacob. You have a big purpose in your life, and I know that God has a big purpose in your life. So keep going keep staying on His presence, and He will show you His purpose and His main plans to you. In the name of Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então, um beijo para vocês. Domingo, 5 horas da tarde, estaremos aqui novamente em nome do Senhor Jesus. Amém.